Como a fé pode trazer qualidade de vida para o idoso? Esse é o assunto do Depois do Jeans, que começa agora. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor e filósofo Mário Alves. Professor, obrigado pela participação no programa. Obrigado por ter me convidado, viu? Vamos começar então com um assunto que é acho que de interesse coletivo, né? O que é fé? Para a gente começar a filosofar. A questão que o ser humano se coloca da fé é para todos mesmo, como você falou. Eu creio que é uma coisa universal. Diz o grande pensador romano Cícero, que não existe uma cidade sem templo. Pode estar sem torre, sem exército, sem nada, mas sem templo. Ele já falava isso na época dele, né? Quer dizer, não existe sem templo. Então, a fé é uma coisa muito presente em todo e qualquer lugar onde você encontra o ser humano. Quando eu fui pesquisar a fé, o meu trabalho de mestrado na Unicamp foi sobre a fé no povo grego. E eu me deparei com uma coisa curiosa. Eu queria saber de onde vem a fé. Eu digo, puxa, de onde é que vem a fé? Por que aqui nós temos fé? Aí eu fui buscar e encontrei uma palavra grega que dizia justamente da fé. Porque a gente sempre fica buscando, é um mito, a filosofia. Mas espera aí, quando eu pego um mito, o mito está cheio de fé. As pessoas míticas acreditavam. Eu digo, então a fé é primeira. Aí eu fui ver e hoje, sabe, Daniela, eu tenho uma clareza sobre essa questão da fé. A fé é fruto de um processo evolutivo. Todo ser, hoje, na face da Terra, todo ser vivo tem medo. E a partir do medo... O medo, sabe por quê? A palavra grega, hieros, que foi a palavra com que eu trabalhei, hieros, tem hierarquia, hierarca, hierógrafo, etc., é o sagrado. Então, o sagrado é aquilo que espanta, que faz mal, aquilo que eu não posso tocar. Tudo aquilo que está na minha frente que eu não posso tocar, não posso nem chegar perto, era o sagrado, é aquilo que me metia medo. Então passava, como o ser humano transcende, o ser humano é aquele ser que vai além, que passa além de que ele está vendo. Então deve ter algo ali atrás. Entendi. Então ele passa a atribuir um poder divino atrás de tudo aquilo que ele tinha medo. E existe uma diferença entre a fé e a religião? Ou Sim. elas têm que andar juntas sempre? Olha, Carol, em todos os povos nós encontramos fé. Em todas as pessoas, eu acho que é difícil encontrar alguém que não tenha fé. Agora, a religião nem sempre. Porque a religião já é uma organização. Os povos se organizam, na história da humanidade, a gente se organiza, uma vez que se tem fé, então tem que ter alguém para lá. E se eu transcendo, então tem alguém que está do lado de lá. E esse alguém deve ser grande, poderoso, maravilhoso, encantador, então eu passo a fazer uma reverência a ele. Eu passo a ter um respeito para com ele. Então ele está para lá. Só que isso não era suficiente para você controlar. Na minha dissertação de mestrado eu faço referência aos basileus. Os basileus eram os reis gregos. Os reis gregos, mais ou menos no ano 2000 a.C., portanto, há uns 4.000 anos atrás, eles descobriram que eles já tinham cavalaria, trabalhavam o ferro, se defendiam, tinha um bocado de coisa, mas tinha um poder tremendo que eles não controlavam. A crença do povo, a fé do povo. Aí eles vão criar um grupo encarregado disso, que vão ser chamados de hieros ou sacerdotes. Essas pessoas vão ter autorização real para controlar o povo. Aquilo que o rei não podia, aquilo que o rei não podia fazer, porque ele não tinha conhecimento, então se cria a casta sacerdotal, inclusive no Egito também. Mas é importante, professor, ter religião? Sim. Ou especialmente ter fé, mesmo que não ligada à religião? Casta, quando eles criam, vamos colocar na casta sacerdotal, vai dar ao rei um poder tremendo, porque eles passam a criar os objetos de medo. Se não tem medo desse, eu vou introduzir e aparecem novos medos que estão introduzidos e você segura o pessoal. Mas é bom também, de outro lado, essa questão que você levanta, é bom de outro lado também que põe um certo limite às pessoas. A fé é limitadora, sim, é limitadora para muita gente, e com a evolução das religiões, que existem alguns tipos de religiões naturais e as 3 grandes religiões chamadas reveladas, as quais dizem que Deus falou. É o judaísmo, cristianismo e islamismo. São religiões que dizem que Deus falou. Mais ou menos hoje é 2/3 da humanidade.
Também não chega a isso. Que acredita que Deus falou, o restante acredita no que está vendo, está tocando no sol, na lua, nas estrelas, na energia. O hinduísmo, que tem o que, 1 bilhão de humanos, acredita que Deus é uma energia presente em todas as coisas. Eles têm fé, só que é diferente. Né? E a fé é um poder tremendo também nas pessoas. A fé é tão grande que faz milagres. Olha que o milagre é um fato, ninguém pode negar, ninguém. Eu não digo milagres físicos não, tá? Não, desculpe as pessoas religiosas que estão me escutando, mas eu não creio em milagre físico. Por exemplo, um transporte de um objeto à distância, multiplicar pão, essas coisas, isso é milagre físico. Agora, milagres psicológicos, cura de doenças, mudança de atitude de vida, transformações que está em nós e que a fé bate forte e as pessoas se modificam profundamente. E a fé, nesse contexto, ela é importante para uma pessoa na terceira idade, uma pessoa que envelheceu, que de repente chegou numa fase da vida onde não consegue mais imaginar um futuro. Olha, importante ter fé? A fé... A evolução humana mostra, ou das espécies, mostra que um dia a vida começou. Um dia a vida começou. E os grandes teóricos hoje falam do designer e do design. O desenho e o designer. Se tem um desenho, alguém o desenhou. Se tem uma origem, alguém colocou essa origem. Então a fé, fundamentalmente, seria isso. Nós acreditamos que há uma força imensa geradora desse universo, só que ela não precisa tomar as formas diversas que tomaram durante os anos. Mas o fato da pessoa acreditar dá ânimo, dá disposição, dá segurança, dá esperança. Tá? Porque tem outra vida ou não, ninguém pode provar. É apenas dito através das religiões. Mas se tiver, que ótimo. Então as pessoas se agarram e dão ânimo, dão disposição. Aumenta, qualquer médico sabe disso, uma pessoa que está com fé, é mais fácil você ajudá-la do que uma pessoa que está totalmente apática, não acredita em nada. Quando o médico chega no hospital, no dia seguinte da operação, levanta, você ele dá um estímulo na gente. E se ele souber que a pessoa acredita em Deus, ele vai usar mais ainda. A fé é uma grande força interna que faz com que a gente dê uma arrancada, a gente vá para frente, a gente busque algo mais e transcenda. Tem algo além, eu quero ir para esse além. Professor, nós vamos falar mais sobre fé e sobre todos esses aspectos que envolvem a fé no próximo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já, não sai daí. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui, durante a programação do Canal da Gente. Olá, bem-vindo ao nosso Minuto Dermage de hoje. Nós estamos com uma cliente super especial, uma cliente Dermage Mais, que vai contar os seus segredinhos de beleza pra gente hoje. Olá, Maione, bem-vinda. Obrigada, Dani. Maione, conta pra gente quais são seus segredinhos para ficar com essa pele linda, hidratada, rejuvenescida que você tem. Tem que cuidar mesmo, né? De manhã é a limpeza, tonificar, hidratar. O filtro solar, que é essencial manhã, tarde e noite, não importa se é sol, a iluminação, o trabalho. E de manhã você vai renovar isso na hora do almoço. À noite, o tratamento com Age Reverse por causa da idade. São coisas nesse sentido. Ô Maione, você tem uma assim que você mais gosta, que você não fica sem usar? Algum produto que você, a sua escolha, assim, predileta? Tem. Eu acho na parte da manhã, vitamina C, que é essencial para mim, que eu gosto muito. À noite, os tratamentos com Age Reverse, que as ruguinhas, né, que vão chegando aí, querendo ou não, elas chegam. E outro que eu adoro, que é o Improve F, que é o DNA Repair, né, que ele trata a pele pelo DNA, que isso é importantíssimo também. Esse é o produto que eu indico e eu adoro. Eu também adoro, sou suspeita para dizer, mas eu amo. Ô Maione, e você, por que você usa Dermage? Olha, além de ser essa marca consolidada,
A dermage também é o dermocosmético, então é um tratamento mesmo. Além de você usar o produto, você está tratando também a pele, isso é que é importante. Obrigada, Maione, por participar do Minuto Dermage. Eu que agradeço, Dani. Minuto Dermage, mais saúde, mais beleza e mais informação para você. Vem pra cá, vem comprar aqui comigo aqui, ó. Olha a mexerica, é o melhor preço da cidade. Olha a banana, pode chegar pra cá, preço especial pra você, ó. Compra Consciente, app Uberlândia. De volta com Depois do Jeans, conversando com o professor e filósofo Mário Alves. Professor, existe uma diferença em relação à religiosidade do idoso de hoje e o idoso do futuro? Aquelas pessoas que chegarão ainda, né, a essa fase. Pessoal, depois do jeans? É. Tem um fenômeno muito curioso que as pessoas com a idade, não sei se porque desenvolveram mais os sentidos ou a idade que eles estão vivendo hoje, não foi a idade da imagem, é muito ligado ao concreto. Eu tenho observado, e tem até uma tese de doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, não sei onde ela foi defendida, mas é uma professora, acho que da área da psicologia. Ela fala disso, que o idoso tem necessidade de tocar nas coisas sagradas. Por isso, quando ele tem uma procissão, ele tem que fazer, é concreto. Ele tem que tocar no altar, ele tem que tocar no santo, na imagem de um santo. No santo não sei quem toca. Tem que tocar na Bíblia. Ele precisa de pegar nas coisas concretamente para alimentar a fé. Agora, eu tenho uma dificuldade, sabe, é entender as coisas do futuro, porque o futuro não está aí ainda. Mas é provável que essa geração que vive hoje, a geração da imagem, a geração eletrônica, ela provavelmente não vai estar tão presa a isso, porque ela está cada vez ficando mais intelectualizada, cada vez mais transcendendo a matéria. Apesar de eu não posso te ver, te entender, a não ser tendo você usando meus sentidos para saber quem é você. Mas eu posso fechar os olhos e depois virar para o outro lado e ver tua imagem. Quer dizer, a tendência que eu vejo é que diminua esse senso do sagrado ligado às coisas. Mas a espiritualização não. Essa tende a não diminuir. Não, a espiritualidade das pessoas diminui muito, sabe por quê? No sentido de que a espiritualidade, a espiritualização que está acontecendo hoje, ela não é tão como foi ligado ao Deus muito pessoal, o Deus do inferno, do castigo, do purgatório, da maldade. É um Deus mau, no fundo. Os homens de hoje acreditam num Deus como energia, num Deus como força, num Deus como companheiro, um Deus que caminha junto. É a tendência hoje. Eu conversando com jovens europeus, eu tenho percebido isso, sabe? Que eles veem muito, eles não são, não estou dizendo que são ateus, não são. Eles são arreligiosos. Eles não têm religião, eles não frequentam a religião, mas eles acreditam sim que alguma energia está aí, alguma energia está com ele. Até eu tenho desafiado religiosos, eu lecionei em faculdades católicas, em cursos de teologia, eu desafiava o pessoal, preciso que você tenha uma imagem de Deus menos agressiva, mas mais na linha hinduísta, né? Mais aquilo que está lá no Oriente, né? Deus como energia. Isso é mais fácil para o jovem aceitar. Quando você coloca o Deus com a tábua da lei nas mãos, 10 mandamentos, te olhando assim, é difícil para a juventude hoje. Então a religião tem que se transformar à medida que o mundo também se transforma. Sim, o homem está se cada vez mais espiritualizando, não no sentido religioso. Eu não preciso mais de imagens físicas, porque eu tenho a imagem aqui, eu tenho a imagem televisionada, eu tenho a imagem eletrônica. Eu não preciso mais pegar no dinheiro. Não sei se você sabe, tem gente que tem que pegar no dinheiro. Eu tive pessoas na minha família, idosas, que eu me lembro, quando eles recebiam, eles ficavam, pegavam, apertavam. A gente não vê mais o salário, você não pega mais em dinheiro. A gente pode fazer compras à vontade, mas eu sei que existe o dinheiro, eu sei como, de forma imaterial. Essa tendência as religiões têm que entender também. Tá? Eu acho que vai ser difícil, porque quando você parte para isso, você exige que as pessoas se espiritualizem mais,
e fuja um pouquinho dessa religião muito materialista. Tá? Eu acho que a religião como serviço ao outro, como companheirismo, como acreditar na energia, está tudo bem. Agora, muito material, não sei se não deveria, vou falar uma loucura, não sei se não deveria desaparecer os templos para que as pessoas fossem mais sensíveis a Deus. Sabe, saísse muito, o templo apenas como lugar de reunião, não como coisas grandes e monumentais, não, um lugar onde as pessoas estão ali para trocar a energia sagrada. E depois vivenciá-las. Se vivenciá-las. Né? Por isso, quando eu estou falando da dificuldade do idoso, porque ele vem de uma geração, de gerações anteriores, que isso era muito material, tinha que pegar, tocar, tinha que estar com a Bíblia, com o rosário, com o texto, com algum objeto sagrado na mão. E eu observo, onde eu convivi, eu fiz também teologia na PUC de Goiânia, e lá tinha luteranos, presbiteranos, orientais, católicos, tinha de todas as religiões, éramos umas 60 pessoas, das mais diversas, presbiterianos, assembleanos, de todas as religiões estavam presentes. E eu observava muito essa discussão. Cada vez mais a gente está desprendendo de uma visão material de Deus e cada vez mais um Deus mais energia, mais um ser espiritualizado e não parecido demais com a gente. Tem um filósofo grego que ele diz que o homem fez o Deus à sua imagem e semelhança, sabe? É antropomorfismo. Deus é antropomórfico. Deus tem aparência muito conosco. A Deus ficou com raiva. Eu me assusto com isso. Eu me assusto com isso. Já pensou Deus com raiva? Não sobrava nada aqui embaixo. Tá? Então, a gente precisa ter um pouco cuidado. Você, como os teólogos das várias religiões, vão trabalhar isso. Vamos trabalhar mais. Aí a mensagem cristã, estou falando para uma população que sei que é cristã, boa parte é cristã, a mensagem cristã é o que? É amor. Deus é amor, é o companheirismo, né? É o ágape. Né? Ágape é aquele amor desinteressado. Eu gosto de você por ser você e não por outra coisa qualquer que você venha a ter. Né? Essa beleza eu acho que o cristianismo trouxe há 2000 anos. Será que a gente não assimilaria mais isso? E trabalharia mais esse aspecto, sim, né? Sim. Professor, nós vamos para o intervalo. No terceiro bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre a fé e outros aspectos relacionados a essa parte também de espiritualizar-se e, ao mesmo tempo, envelhecer. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Tenha requinte e sofisticação em sua casa com a Ferro Móveis Design. Repleta linha de móveis, mesas, cadeiras, poltronas e objetos decorativos. Tudo para deixar qualquer ambiente mais bonito e confortável. Ferro Móveis Design. A combinação perfeita entre estilo, conforto e bom gosto. Avenida Fernando Vilela, 289, Martins. Fone 3214-5023. Consumo infantil não é brincadeira. Crianças sempre querem mais. Compre com responsabilidade.com.br. Depois do Jeans está de volta falando sobre fé. Professor, como é que a fé pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos idosos? É interessante que a fé tem um lado social muito forte e as pessoas se agrupam, em nome da fé se agrupam. E o idoso muitas vezes ele fica meio perdido, não tem onde ele ir, por isso que é muito comum a gente encontrar os idosos nos templos, nas igrejas, nos centros, porque ali há a troca
social. E esse social é necessário. Dificilmente alguém se isola totalmente. Então, a fé é um fator de união. A fé não é só fator cultural que nós sabemos, né? Olha o espetáculo que toda a arte do Ocidente, olha o espetáculo de toda a poesia no Ocidente, olha o espetáculo das construções no Ocidente, os livros, a literatura, tudo isso a fé tem sua passagem, mas a fé também tem uma importância muito grande para que as pessoas se encontrem, se unam e às vezes até se limite, às vezes até é o único instrumento que os pais ou os avós têm para dizer para uma criança, para socializá-la, né? Dizendo, olha, não faz assim, que isso não é bom, Deus não vê, Deus não gosta, Deus não quer. Esses mecanismos são usados e são benéficos. Ninguém pode negar que fez muito bem a humanidade. Quem negar isso está negando história. E a história não se nega, a história está aí. Ou aproximar gerações também, sim, né? Aproxima gerações. É interessante ver o vovô, a vovó e tal. As pessoas a fazer orações. Tem uma coisa linda, sabe, Gabriela, que era pedir a bênção. Não sei se Isso. tem muita gente assim, bênção pai, bênção mãe. E a resposta era sempre, Deus te abençoe. Isso vem do antigo Império Romano, quando alguém ia viajar, ele dizia assim, benedicere, diga-me alguma coisa boa. Aí o outro dizia, né, que os anjos, que os poderes divinos, que não sei o que lá te acompanhem. Depois entrou no cristianismo e a língua portuguesa é a única que ficou, benedicere. Aí ele dizia, diga uma coisa, bene de benção. Vê a palavra benção foi daí, dizer alguma coisa boa a alguém. Todos nós fazemos isso hoje. Quando um amigo vai viajar, você abençoa ele, só que não é de forma religiosa. Boa viagem, que tudo saia bem, isso aqui lá. É coisa linda, isso é cultural. A contribuição cultural da religião, em todas as religiões, especialmente nós no Ocidente cristão, a contribuição cultural é muito grande e os idosos se alimentam disso e faz muito bem. Tem idosos que se você atrapalhar a religião dele, ele não tem o direito, desculpa alguns se eu estou atrapalhando, mas não tem o direito de atrapalhar a fé de ninguém, porque a fé é um instrumento que dá solidez, que dá tranquilidade, que dá segurança às pessoas. E quando a gente coloca a fé e a morte associadas? Sim. Quando você imagina, né, ao envelhecer, que a sua proximidade natural da morte vai ficando ali, sim, né, um limite ali menor do que anteriormente. A fé ajuda nesse momento? A fé é apoio, a fé te dá um grande apoio às pessoas. Quando a pessoa acredita em outra vida, e quando ele acredita que a morte é um momento para outra vida, isso alimenta muito, dá muita força à pessoa. Eu acompanhei pessoas, teve um tempo que eu ajudei no Hospital do Câncer, né, como voluntário, e acompanhei pessoas e elas estavam, às vésperas da morte, e diziam assim, Mário, vamos rezar, vamos fazer uma oração. E pessoas eram intelectuais, geralmente me mandavam para intelectuais, e eu fiquei encantado, quer dizer, ele tinha necessidade, não sei o que está do lado de lá, mas porque eu não sei é que eu acredito. Eu não sou Deus, que não precisa, Deus não acredita, Deus já vê tudo, né? Então o que acontece? Eu não sei, eu acredito. E ao acreditar, você dispara um processo interno de equilíbrio. Quando você perde a sua esperança, você se desequilibra. Quando você está realmente acreditando, te dá uma linha de procedimento, inclusive no desenvolvimento de disparar hormônios, disparar teu lado direito do cérebro, que é o lado da fé, né? Tudo isso se põe em movimento. Tem feito experiências, você vai medir, né, o cérebro humano e o lado direito dispara na hora se você entrar no estado de fé. Portanto, é uma coisa física também, né? E não pode de jeito nenhum dizer que a fé não tem importância, tem. E muitas pessoas se consolam frente à morte com a grande realidade da fé. Um conforto. Conforto. Então, um conforto, uma segurança, uma certeza espiritual, não é material, mas aquela certeza, o ser humano tem um lado totalmente espiritual, então isso ajuda as pessoas, né? Tanto para quem está passando, como para quem fica. Porque o que acontece é que a gente viver a fé significa o quê? Acreditar que tem algo para além. Tá? Isso é fé. O restante é religião, que aí existem tantas religiões quanto os humanos existem na face da Terra. Eu brinco assim, mas são muitas religiões. Todas estão certas no sentido de acreditar que tem um ser superior. Como base está ótimo, está maravilhoso, né? Agora, os detalhes aí, as discordâncias são imensas. Mas o fato de acreditar
em que a vida transcende a vida que eu estou imaginando além, que ela existe, isso alimenta muita gente, sustenta muita gente, dá tranquilidade a muita gente para viver e para morrer. Também. E nós, né, de repente, os familiares, as pessoas que convivem com esses idosos, nós podemos contribuir de que forma? Através desses movimentos que envolvem a fé. Olha, primeiro lugar, gente, é o respeito à fé do outro. A fé, ela foi adquirida num processo, os que entendem de Bíblia sabem o que estou dizendo, nos veio pelo ouvido. Foi dos nossos pais, ela veio, tá sólido. O que se gravou dentro do ser humano não vai mexer na velhice, não cutuca lá, não. Porque é verdade para aquela pessoa, né? Se existe um Deus, existe para todos, não importa que caminho ele andou. A tua religião está errada, não façam isso. Deixa as pessoas de fé viver a sua fé. Você não tem direito, isso é ilegal do ponto de vista da legislação, mas é ilegal do ponto de vista da espiritualidade. As pessoas que estão em paz com Deus, os outros caminhos secundários não valem nada, porque o que vale é ele estar apontado na direção da fé em Deus. Se é de tal religião, essa ou naquela. Minha família tem pessoas das mais diversas religiões, sou de uma família numerosa, temos gente das mais diversas religiões. Eu tenho amigos das mais diversas religiões e nós convivemos muito bem. Por quê? Porque respeitamos que ele tem uma coisa em comum, ele comigo tem uma coisa em comum. Acreditamos num ser superior e tranquilo. Muito bom. Professor, agradeço imensamente a entrevista e todas as colocações. Obrigada mesmo. Muito obrigado também, sabe, Gabriela, poder estar passando alguma mensagem para alguém e dizer às pessoas, segurem na sua fé. E para a gente provar que fé está relacionado com todos os aspectos, a gente podia mencionar então, né? Aquela forma de... eu te falei, né? Que na Índia, né? Eles têm um louvor, porque o que é que o mundo oriental, Índia, China, Japão, eles acreditam que Deus... Nós também acreditamos que Deus está em todo lugar, mas eles acreditam que Deus está profundamente dentro de você. Por isso que eles fazem o Namastê. Então hoje a gente termina... Uma reverência. Vamos terminar uma reverência a todas as pessoas que têm Deus dentro de si. Obrigada. Namastê. O Depois do Jeans fica por aqui. Semana que vem tem mais.